que o coração sente, e eu me sinto extremamente grata por estar aqui hoje à frente da 52ª subseção da OAB, que completa exatamente hoje, 31 de março de 2026, 50 anos de existência. Foram 50 anos de lutas, 50 anos de conquistas, de desafios. Tenho aqui a presença dos ex-presidentes, Bernardo, Fabiano, Mauro Márcio, Dr. Francisco, Dr. Edivar, que inclusive entregou minha carteira, Paulo Magalhães, infelizmente não pôde estar presente, justificou a sua ausência, mas tenho certeza que todos nós estamos aqui presentes. Doutora Zita, agora eu achei doutora Zita ali, eu procurei. Todos nós que estamos aqui presentes, construímos um pouquinho desta nova casa, que em breve será inaugurada, até justifico para os senhores. Estamos aqui hoje no momento de agradecimento. Acho que antes de entrar na nossa casa, a gente sempre tem que pedir para Deus vir na frente. E essa é a nossa intenção hoje, de estar aqui nos nossos 50 anos de subseção. Um agradecimento e uma homenagem também ao Dr. Francisco, que foi o primeiro presidente da subseção, está lá no ato que instituiu a subseção, a 52ª subseção, nomeou como presidente Dr. Francisco Martins da Costa. E hoje a intenção é justamente essa, de uma maneira bem informal, como a gente gosta de ser sempre, agradecer a Deus, agradecer também aqui a presença do pastor Weder, do padre Adriano, que está conosco aqui para abençoar a nossa casa, para que a gente tenha cada vez mais ações e bênçãos diante de boas coisas que teremos aqui. Então hoje é um dia para a gente celebrar, para a gente pedir, agradecer e para pedir cada vez mais bênçãos. Não vou me delongar, porque realmente é uma noite de celebração e em breve teremos a nossa comemoração também dos nossos 50 anos de subseção, e vou passar a palavra para essa noite especial aqui para todos nós. Boa noite a todos. Com alegria aceitei o convite para estar aqui na nova sede da OAB nesta noite do dia 31 de março de 2026, e queremos suplicar as bênçãos de Deus sobre todos os que aqui têm algum vínculo, trabalham, aqui exercem a prática do direito, a busca da justiça. E como representante da igreja, manifestar a nossa alegria em ver este espaço construído, que muito mais do que uma edificação física, é também sinal de lutas e conquistas da classe, daqueles que exercem atividade relacionada ao direito. Nossa saudação ao pastor da Igreja da Graça, que nesta noite celebra juntamente comigo este momento de gratidão a Deus por todas as bênçãos recebidas. Que a graça, a paz de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de vocês. Boa noite. Eu podia só copiar e colar o que o padre falou, né? Mas é uma honra a gente poder estar aqui nesta noite também de celebração. Estava conversando com o doutor Venceslau e ele falando da luta que foi até chegar até aqui, né? Tantos lugares que se organizaram, se ajuntaram para poder estar realizando esse trabalho da OAB. E agora, graças a Deus, aqui com uma sede própria, bonita, né? E uma luta muito grande, mas toda luta tem um resultado, tem uma vitória. E como é importante a gente poder colocar Deus à frente de todos os nossos projetos. Quando a gente começa com Deus à frente, a tendência dá certo. Lutas vêm, dificuldades vêm, mas com Deus à frente a gente vence tudo, a gente vence todas as batalhas. Eu creio que aqui é um pontapé inicial, 50 anos, e são 50 dias, e tem muita vitória pela frente. Essa classe de advogados, eu me lembro, a primeira experiência que eu tive com advogado foi uma defesa que eu recebi,
E foi aí que eu vi a importância de se ter um advogado. Porque antes eu pensava que advogado não tinha tanta importância. Mas o dia que eu precisei, falei, poxa, se aquilo é importante. Então, recebi com muita honra esse convite e creio que Deus vai nos abençoar muito aqui. Vai ser uma noite aqui de celebração, de comunhão, e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.
Neste momento, ouviremos duas breves leituras da Sagrada Escritura. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo de número 9, diz: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Todo advogado, ele é um pacificador. É ele quem procura coordenar e pacificar. Quando há uma intriga, um litígio entre pessoas, é o advogado. Eu comecei falando de uma experiência que eu tive antes de ser ordenado pastor. Trabalhava numa empresa e eu me lembro que o patrão, ele não pagava 3 meses. E quando eu decidi sair, ele falou: não vou pagar o que você trabalhou, não vou pagar direitos nem nada. E se você vier aqui, nós vamos brigar. Eu pensei, brigar não é uma coisa boa. Aí resolvi deixar para lá. Mas conversando com o meu pastor, ele falou: por que você não busca os seus direitos? Eu falei: mas ele já falou que se eu pisar o pé de novo lá, vai ter briga. Ele falou: mas existe a justiça do trabalho para resolver essas demandas. E você procurando a justiça do trabalho, você vai ter um advogado para que possa te defender. Não vai precisar de você brigar, bater de frente com ele. E foi o que eu fiz. Aí esse advogado veio, intermediou ali, conseguimos resolver aquela questão, consegui receber, glória a Deus, sem brigas e sem contendas. Então todo advogado, ele tem essa missão também, de ser um pacificador, de pacificar as situações. Quando há uma encrenca, uma contenda, o advogado entra nessa forma aí, para poder intermediar ali e pacificar. E por que não falar também que a profissão de advogado assemelha também com a função do Senhor Jesus? Porque Jesus, ele é o nosso advogado. É ele que hoje nos defende, que diante do Pai, ele intercede por nós, diante das nossas necessidades, fraquezas e falhas. É o Senhor Jesus quem chega diante do Pai e ali, através do sangue dele derramado na cruz, estamos até na Semana Santa, o sangue dele derramado na cruz é que nos cobre de todo o pecado. Então Jesus, ele é aquele que pacifica também a humanidade com Deus, a humanidade com o Pai. Então Jesus, ele é esse advogado fiel, que nos ajuda. E a função de advogado como intercessor e como pacificador é uma função muito importante. E que Deus possa guiar todos os advogados, Deus possa guiar toda a classe nas demandas. Porque muitas são as demandas, e especialmente a gente tem visto muitos desmandos também na justiça do nosso país. E muitas das vezes o advogado não tem tido aquele respaldo como deveria ter, e às vezes até o respeito das instituições. Então é uma classe que precisa muito de oração, da bênção de Deus para que possam advogar, para que possam realizar todo o seu trabalho, que é um trabalho muito importante. É um pacificador que vem para poder intermediar as situações. Então que Deus possa abençoar todos vocês poderosamente, todos os advogados, dando sabedoria, dando entendimento, paciência, porque tem que ter demais, e capacidade aí para resolver todas as demandas. Deus abençoe vocês e obrigado. Padre. Conforme consta em nosso roteiro de oração, nos é apresentado um fragmento do Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 12 a 17. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos,
porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Queridos irmãos e irmãs, nós aqui estamos para agradecermos a Deus pela conquista da Ordem dos Advogados da cidade de Itabira, sobretudo esta conquista que se expressa pela construção de uma nova edificação. Nós podemos comparar esta edificação como a nossa própria casa. Há um filósofo chamado Bachelard que dizia que por meio da composição, da arquitetura da casa de uma família, nós já podemos intuir muito dos seus valores, dos seus princípios e até mesmo conhecer a identidade da pessoa, mesmo sem ter convivido com ela. Esta edificação que aqui nos reunimos é expressão da conquista da coletividade dos advogados, aqui de nosso município. Hoje, no período da tarde, enquanto me preparava para esta celebração, eu me recordava que no livro do profeta Daniel, há uma pendência judicial onde o profeta vai exercer a função de advogado em favor de uma mulher de nome Susana. A Sagrada Escritura nos relata que esta mulher era muito bela, além de ser bela, era uma mulher virtuosa, e certo dia, estando na sua casa, em um jardim onde ela se banhava, dois homens considerados religiosos tentaram violar sexualmente aquela mulher. E aquela mulher seria condenada mesmo sem que tivesse provas que pudesse culpabilizá-la de algum erro, de algum crime que havia cometido. Daniel, sabendo daquela condenação que era injusta, interviu em favor daquela mulher e, diante das autoridades civis e religiosas, ele solucionou o problema pelo princípio do contraditório. Perguntou a um dos homens: onde aquela mulher estava no momento em que vocês a condenam? Um respondeu: debaixo de uma azinheira. Depois, ao interrogar o outro separadamente, o outro respondeu: debaixo de uma aroeira. Então logo constatou-se aquele erro que ali se estabelecia, a vida daquela mulher foi preservada e a justiça foi feita. Este é o papel do advogado na nossa sociedade: fazer com que a justiça seja realizada, sobretudo em favor daqueles que são injustiçados. Como nos recordou o pastor, nós estamos vivendo a Semana Santa. Este trecho do Evangelho que eu proclamei é o relato daquilo que chamamos de discurso sacerdotal de Jesus. Antes de sua partida para a casa do Pai, Jesus profere um discurso aos seus discípulos. Em primeiro lugar, ele diz: já não vos chamo de servos,
mas vos chamo de amigos, porque vos dei a conhecer quem eu sou. Esta mesma palavra que Jesus dirigiu há 2000 anos atrás aos seus discípulos, é uma palavra que hoje, nesta noite, dirige a cada um de nós. Ele quer estabelecer conosco uma relação de proximidade, uma relação de intimidade. Mas além disso, nosso Senhor Jesus Cristo apresenta aquele que é o maior mandamento da lei: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Houve um grande santo do século XX chamado São José Maria Escrivá, que dizia que a profissão, a atividade laboral que nós desempenhamos é o caminho, a via que Deus nos apresenta para a nossa santificação pessoal. Aqueles que receberam de Deus a missão de exercer a atividade como advogados, devem compreender que esta atividade é um caminho para a santificação, um caminho para configurar o coração ao coração de Jesus. Como citei logo no início do meu discurso, de minha reflexão, no antigo Israel nós contemplamos a figura de Daniel, que foi um advogado em favor de Susana. Como bem nos recordou o nosso irmão, o pastor, na sua fala, Jesus é o grande advogado em favor de toda a humanidade, porque por meio dele, todo aquele que nele crer será salvo. Mas nesta semana maior de nossa fé, recordamos de um homem que foi condenado injustamente. E eu me recordava que quando tive a oportunidade de fazer o mestrado em Direito Canônico, um dos meus professores nos apresentou uma análise do julgamento de Jesus. Um julgamento totalmente injusto, onde tudo correu às escondidas, na calada da noite, sem direito a um advogado, a legítima defesa. E ele foi condenado de modo injusto, mas por meio desta condenação injusta é que nós fomos justificados diante de Deus. Porque outrora a humanidade que era pecadora recebe de Deus, por meio do seu Filho, a libertação do pecado, do mal e da morte. Queridos irmãos, que vocês possam desempenhar a atividade profissional buscando o aprimoramento das virtudes que de Deus receberam e possam fazer desta atividade um meio para a santificação. No Evangelho de São Mateus, Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, mas em um candeeiro para que ela brilhe. Que vocês possam ser luz na vida de tantas pessoas que solicitam a ajuda, o auxílio, a direção, a orientação para que a justiça seja cumprida. Vamos acompanhar esta canção fazendo dela a nossa oração. Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor.
Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Convido todos a ficarem de pé, conforme o número 7 do nosso roteiro. Elevemos a Deus as nossas preces e a cada invocação digamos juntos: Senhor, escutai a nossa prece. Mais uma vez. Senhor, escutai a nossa prece. Pela justiça em nossa sociedade, para que seja sempre instrumento de paz e dignidade para todos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos advogados e advogadas, para que exerçam sua missão com ética, sabedoria e coragem. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os cidadãos que procuram a justiça, para que encontrem acolhida e esperança. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo Brasil e por suas instituições, para que sejam fortalecidas pelo compromisso com a verdade e o bem comum. Senhor, escutai a nossa prece. Por esta nova casa que hoje se inaugura, para que seja espaço de diálogo, equilíbrio e decisões justas, servindo a sociedade com responsabilidade. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas autoridades constituídas e pelas instituições, para que governem com sabedoria, promovendo o bem comum e respeitando o direito de todos. Senhor, escutai a nossa prece. Por aqueles que mais necessitam de justiça, os vulneráveis, os esquecidos e os que não têm voz, para que encontrem amparo e defesa. Senhor, escutai a nossa prece. Pela nossa cidade de Itabira, para que seja marcada pela paz, pelo respeito mútuo e pela convivência harmoniosa. Senhor, escutai as nossas preces. Para que, diante dos conflitos humanos, nunca faltem discernimento, prudência e sensibilidade na aplicação do direito. Senhor, escutai a nossa prece. Em ação de graças, pelos 50 anos desta instituição, por todos que contribuíram com sua história e pelos que darão continuidade a essa missão. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo Gustavo Chalfun e toda a diretoria da OAB-MG,
assim como pela Ângela Botelho e toda a diretoria da CAA, para que conduzam suas missões com sabedoria e compromisso com a advocacia e com o bem comum. Senhor, escutai a nossa prece. Deus de justiça e misericórdia, acolhei as preces que vos apresentamos e fortalecei em nós o compromisso com a verdade, a ética e o bem comum. Amém. Ó Pai nosso, tu que estás com os que amam de verdade, e o reino em que por ti se deu, chegue depressa os nossos corações, e o amor que teu Filho nos deixou, o amor esteja em nós, e o pão da unidade, Cristo dai-nos a paz e perdoa os nossos males, se perdoarmos uns aos outros, não permita que caiamos em tentação, ó Senhor, em piedade do mundo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E o pão da unidade, Cristo dai-nos a paz e perdoa os nossos males, se perdoarmos uns aos outros, não permita que caiamos em tentação, ó Senhor, em piedade do mundo, em piedade do mundo. Nesse momento, peço ao pastor que possa proferir a bênção sobre todos os presentes e depois também eu vou proferir a bênção. Grandioso Deus e eterno Pai, estamos aqui, ó Deus, reunidos na presença do Senhor, para este momento, ó Pai, de comemoração, comemorando, ó Pai, os 50 anos da OAB em nossa cidade, e também agradecemos ao Senhor por esta conquista, por este espaço. Pedimos ao Pai que o Senhor venha abençoar, que este lugar aqui seja uma bênção para todos. Que esta casa, meu Pai, de leis, que possa, meu Deus e Senhor, usar a cada um de uma forma grandiosa, para que a justiça, meu Pai, seja feita. Oh, meu Deus, que este lugar seja um lugar de muitas bênçãos. Que todos, quando aqui adentrarem ou quando saírem, que sejam, ó Pai, ricamente abençoados. O Senhor disse, ó Deus, na Tua palavra,
que tudo quanto nós ligarmos aqui na terra também será ligado nos céus. Então oramos, ó Pai, por todos aqui presentes, pelos familiares. Pedimos que a bênção do Senhor, meu Pai, seja sobre todos, livrando, ó Pai, da maldade deste mundo, livrando, ó Pai, das injustiças. Que cada um aqui, ó Pai, no exercício da sua função, possa glorificar ao Senhor, agindo com sabedoria, agindo com justiça, agindo com temor. Nós determinamos esta bênção, ó Pai, e unindo a minha fé com a fé do Padre Adriano, que a bênção do Senhor esteja sobre todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Ele volva para vós o seu olhar e vos dê a paz. Vos conceda a graça da saúde, da sabedoria. Vos livre de todo mal e vos conduza sempre para o bem. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Creio que podemos cantar, mas também, como um gesto de comunhão fraterna, nos saudarmos, desejando a paz uns aos outros. Por tudo que tem feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Os agradecimentos depois a doutora Patrícia vai fazer, mas antes vou chamar a Dulce City, que é a secretária de governo, para ler uma mensagem para nós. Podemos assentar. Em nome do prefeito, né, a doutora Patrícia. Boa noite a todos, a todas. Em nome do doutor Francisco, eu cumprimento todos os advogados. Em nome da doutora Patrícia, eu cumprimento todas as advogadas. Meu cumprimento ao padre Adriano, ao pastor Weber. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. É um momento ímpar, 50 anos, o Santo Ivo, santo dos pobres, e o santo aqui dos advogados, que naquela época não tinha essa nomenclatura, já existia em aproximadamente há 1.200 anos atrás, né? Tá feliz lá em cima,
em ver essa grande obra, né? Eu estava me informando aí com o doutor Edivar, 50 anos, 14 advogados. Nós temos aí o nosso colega Bernardo Rosa, o doutor Francisco também, trabalhei com ele no Valério Doce, o Edivar também trabalhei com ele, tive a honra de trabalhar com essas pessoas queridas. E hoje nós temos